demorado um pouquinho para chegar nessa casa. Eu não sei se é serviço demais ou é pouca vontade do executivo de responder os requerimentos nessa casa. E quando se trata de indicação, a gente espera que essa indicação, como não há muito o que fazer, eu espero que seja feito essa indicação, que eles executem esse trabalho, porque tem indicação aí dos vereadores, inclusive desse vereador aqui, que já faz há mais de ano, né? Eu vou dar exemplo de um ponto de apoio, né? Um ponto para os trabalhadores do bairro Nova Quatá, que muito pouco precisa ser feito para poder fazer o ponto de apoio. Já tem a cobertura da piscina, né, e infelizmente é um pouco caso com a nossa população. E não é só lá não, hoje eu fui obrigado a dar uma lembradinha no executivo através de um vídeo, e aí choveu de informação dos outros pontos, onde os vereadores pedem, que nem no Iguatemi, né? Então, as indicações dos vereadores, muito pouco está sendo respondida. Até para responder os requerimentos e alguma coisa, já é um descaso. Agora, executar, meus vereadores, meus parceiros de trabalho, executar é lamentável. É uma administração quase parando. É uma administração que ela não tem compromisso com a sociedade, infelizmente, né? Então, nós precisamos tirar o pé do chão também, não é só o executivo, não. Eu acho que essa casa aqui, ela tem que começar a tirar o pé do chão, pôr o pé na estrada e fazer esse executivo trabalhar. Se esse executivo não quer trabalhar, que vem outro e eu ocupo o cargo, né? Tá o vice-prefeito aí, se o vice-prefeito não funcionar também, vamos dar um jeito nele e marca novas eleições. Eu acho que o trabalho tem que ser executado. Todos nós fomos eleitos, todos nós recebemos dinheiro público para trabalhar, né? Então nós precisamos disso. O legislativo está alertando, o legislativo está pedindo, o legislativo está implorando, o legislativo chega aqui com as indicações, falando para o executivo, né? Eu vejo hoje várias indicações aí do legislativo. Então nós estamos pedindo, nós estamos mostrando, e o nosso pedido é o pedido do povo. Nós não fazemos pedido sem o povo querer. Então o nosso pedido é aquilo que necessita a nossa população. Então eu vou continuar cobrando. Eu falei que o meu papel é ajudar. Nós já estamos ajudando quando nós estamos cobrando, tá? O cobrar já é uma ajuda. E quem não quer ser cobrado, não seja candidato. E o dia que eu querer executar o trabalho, eu sou candidato ao executivo. O meu papel é cobrar mesmo, e vou estar cobrando, e vou estar ouvindo o que a nossa população precisa de melhor na nossa cidade. Esse é meu papel, né? E eu vou deixar para o segundo momento. O segundo momento tem vários assuntos para discutir nessa tribuna, várias cobranças para fazer para o prefeito. Às vezes ele acorda, que eu acho que ele ainda está sonolento, né? Então, quem sabe, ele começa a acordar e começa a trabalhar. A administração, ela tem um objetivo: trabalho, trabalho e trabalho. O executivo falava tanto em trabalho, eu acho que agora ele não está nem falando mais em trabalho. Deixa para o segundo expediente. Obrigado, vereador. Agradeço a presença do nosso vice-prefeito, Altemar Stocco, que nos prestigia aqui. Próximo vereador, vereador Luiz Adilson. Pode não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas, quem nos assiste aí pelas redes sociais, público presente. Só falar sobre o meu requerimento aí, né? Eu fiz um requerimento para o presidente da Associação dos Produtores para estar apresentando aqueles produtores que foram atendidos, os tratores que foram, o trator que foi utilizado, o implemento.
Até porque, depois o presidente da associação até se exaltou no grupo lá, falando umas coisas lá para mim, até porque a gente teria que cobrar o prefeito. Mas o prefeito fez um repasse do trator e dos implementos para a associação. Então, nós vamos cobrar de quem? Da associação. Se tivesse com o prefeito, iria fazer o requerimento para o prefeito, normalmente. Até porque a associação, eu tenho um carinho especial por essa associação, porque até foi eu que ajudei a fundar a associação. No momento eu era o secretário da Agricultura e eu que ajudei a montar a associação. Então tenho até um carinho especial por essa associação. Só deixar claro que não é nada de perseguição, até porque também a esposa dele é vereadora e também sempre está fazendo requerimento para o executivo, para as outras entidades, mas para a gente poder ter e ver quem que foram os produtores atendidos, quanto rendeu para a associação, quanto saiu para arrumar implemento, quanto saiu para arrumar trator, e só uma questão disso aí. Eu gostaria, senhor presidente, se pudesse fazer uma indicação verbal e constasse em ata. Será que pode? Vereadora, as indicações são passadas pela secretaria, porque tem que dar publicidade, tem que... A pauta agora não é mais aceita a indicação verbal. Verbal não aceita? Não. Você pode comentar aí na tribuna. Não, aí, mas aí para comentar, eu comento no final. Tá. Okay. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima, vereadora Mayla Correia da Costa. Vereadora Márcia Caldas. É sua palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, senhor presidente, vereadores da casa, funcionário, público presente e todos que nos assistem pela rede social. Nesse primeiro momento, eu quero comentar das cobranças, né, que a gente está tendo a respeito de guarita, respeito reforma nas guaritas, muitas coisas, né, que está na mão do executivo, as indicações, e nada está saindo do papel. E vereador, ele 24/48, ele é cobrado. Quando as coisas não andam, é o vereador que paga o preço, né? Porque o vereador ele está presente em todos os lugares. Também quero falar que a nossa cidade está cheia de buraco, né? Não vai dar para recapear tudo, não dá fazer recapeação tudo não. Mas tem lugar que dá para fazer os tapa-buraco, né? Porque se cada dia vai piorando a situação, vai ter que fazer recapeamento daqui uns dias da cidade inteira, né? E a gente via falar que tinha um local aqui, né, no município que fazia o asfalto, né, as massas asfálticas para tampar os buracos, né? É uma ideia boa, né? Tem muitos funcionários preparados para fazer isso daí, né? E para facilitar para nós, né? Porque se daqui um dia a cidade vai estar toda detonada. Também quero falar ali descendo a Adriana Modas, perto da oficina do Edinho, aqueles lugares ali. Toda vez que chove, aquele povo sofre, né? Logo no começo que eu entrei nessa casa, eu fiz uma indicação. Essa indicação nunca saiu do papel. E é de muitos anos esse problema, mas tem que ter uma solução, né? Porque quando tem problema, tem que tentar resolver o problema. Então, nesse primeiro momento é só, e eu volto a falar no segundo momento. Obrigado, vereadora. Próximo, vereador Severino Francisco da Costa. Obrigado, vereador. Vereadora Solange Bizinotti Bedin. Então, vamos passar para a ordem do dia para discussão, votação do material da sessão de hoje.
O projeto número 05/2026 saiu de pauta. Então, vamos passar para o projeto de resolução de autoria da mesa diretora que autoriza a Câmara Municipal de Quatá a custear despesas de viagem e estada da vereadora Aline Cristina Bijeschi Giacomini, em compromisso oficial na cidade de São Paulo. O projeto de resolução vai para votação. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Primeiro requerimento, 038/2026, autoria da vereadora Aline, do vereador Erival, vereadora Márcia, vereador Severino, vereadora Solange, que solicita informações sobre a manutenção da máquina Patrol e a previsão de retorno de seu funcionamento. Algum dos senhores vereadores, autores do requerimento, gostaria de se manifestar? Vereadora Solange. Eu apenas fiz esse requerimento porque eu já havia conversado com o executivo e através de cobrança de produtor rural. Aí, segundo ele, depois dessa conversa, numa próxima semana a Patrol ia ficar pronta. Só que até hoje a Patrol se encontra em manutenção e já faz bastante tempo. Por isso que eu fiz esse requerimento. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Zequinha? Eu gostaria, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de parabenizar os companheiros que fez esse requerimento e dizer que a Patrol até saiu, mas não funcionou. Mas essa novela está desde o começo do mandato, senhor presidente. Isso é uma falta de respeito com o produtor rural, é uma falta de respeito com o cidadão quataense. Porque não é só o produtor rural, sofre também um carro que busca estudante, o município, o motorista acaba atrasando, né, o consumo aumenta, a quebra aumenta. Então é um prefeito que, com todo respeito, sem compromisso com ninguém, não poderia ter contratado uma máquina, umas horas-máquina, para fazer o serviço. Então, o requerimento foi numa boa hora, mas precisa levar à frente. Não é só eles colocar umas respostinhas lá e nós deixar por isso mesmo, não. Porque 2 Patrol até hoje não funcionou nenhuma. É lamentável, é vergonhoso. E quando a gente fala, até nós fizemos um paliativo no começo do ano para ver se o executivo ele decolava. Mas, infelizmente, parece que cada dia que passa o executivo está pior do que começou. Então, o requerimento de vocês, eu só espero que na hora que vir a resposta desse requerimento, que vocês observam com muito carinho e coloca isso para frente. Porque eles responder e encher de linha e encher de linguiça as respostas e não ter resultado, está desde o começo do mandato assim. Parabéns pela iniciativa, vereador Solange e os vereadores que assinaram esse requerimento, e que a gente possa encontrar uma solução para amparar os produtores rurais. Que eu volto a afirmar, um trabalho que não, no município, que não apoia o produtor, nós não vamos longe, não podemos reclamar, a despesa só aumenta. Meu muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, essa situação dessa máquina aí já vem de longas datas. A gente temos 2 máquinas Patrol. A gente temos 2 máquinas, quem tem 2 tem 1. Nós tem 2, não tem nenhum. Então a situação está complicada. No começo da gestão, eu me lembro que eu fiz até uma indicação de arrumar uma lâmina para o trator e falar, nós temos 2 Patrol, mas eu tenho certeza, se nós tivéssemos pelo menos uma lâmina de trator, alguns têm estrada que ela tem lugar que está bom, mas é só um buraco que fez lá, a Patrol acaba indo só lá naquele buraco. Se a gente tivesse pelo menos um trator com a lâmina, ia lá, já socorria isso aí, não estaria quebrando tanto os maquinários que nem o vereador Zequinha acabou de falar. Uma lâmina, gente. Você veja aí que tem alguns agricultores que têm essa lâmina e ele acaba ajeitando ali um buraco ali, acaba favorecendo. Que nem eu tenho falado também a respeito do
do caminhão-pipa, eu falei para comprar um tanque, fiz sua indicação, a mesma coisa, a mesma situação. Que vem, coisa simples e barato que pode ajudar numa hora de socorro. Não é que você vai estar executando o trabalho ali com esse equipamento direto, mas que quebrou uma patrol ali, essa lâmina já vai estar socorrendo alguns dos nossos produtores rurais. Também no começo da gestão falou que ia elaborar o projeto de horas máquinas. Até agora esse projeto não foi elaborado para, se quebrar uma máquina nossa, a gente ter uma máquina. Mas só que eu fiz essa indicação aqui abaixo, a indicação de número 13, para estar fazendo esse projeto das horas máquina para contratar. Mas só que é o seguinte, mas o cara tem uma máquina de 1 milhão, não vai querer fazer esse trabalho aqui no nosso município, porque é uma máquina aí que custa mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Então o cara não vai deixar a pendência de horas máquina, porque é só a hora que precisar. O cara que faz um investimento desse aí, ele quer ter um retorno imediatamente. Então, nada mais justo de que a gente está correndo atrás também do governo, que esse governo Tarcísio aí, vou falar uma coisa para vocês, deixou a desejar nesse mandato dele. Falar que ele ajudou os pequenos municípios, ajudou algumas coisas, mas na área da agricultura mesmo aí, a gente vê que não ajudou. Não está ajudando. Fica lá focado lá na capital, atrás daquele tatuzão lá, e eu não estou vendo resultado nenhum. Esse governo Tarcísio aí está deixando os nossos pequenos municípios. Eu tenho saudade do João Dória. Falar uma coisa para vocês. O que esse cara, João Dória, ajudou os municípios com imprimentos, e depois veio o Rodrigo Garcia também, que ajudou também um pouco de mandato. O que o Rodrigo Garcia fez no nosso mandato para os agricultores, o Tarcísio não fez em 4 anos, gente. Isso aí a gente tem que ver também. Não é só a culpa do prefeito, o governo também tem uma boa parte dessa aí. Se a gente tivesse ido lá, ganhado uma máquina Patrol aqui para o nosso município, tenho certeza que estaria ajudando bastante, porque essas máquinas nossas aí também já passou da hora, só gastando dinheiro, então a gente tem que correr atrás de uma máquina nova aí para estar ajudando nossos produtores. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Discussão encerrada, requerimento em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Próximo requerimento, número 039/2026, autoria do vereador José Fernandes de Albuquerque. Solicita informações sobre as atribuições e os horários de trabalho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Vereador José Fernandes, gostaria de comentar sobre o requerimento? Não? Algum vereador? Também não? Então, o mesmo está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Próximo requerimento, número 040/2026, autoria também do vereador José Fernandes de Albuquerque, solicita informações sobre a entrega, a garantia e a manutenção da obra da pista de caminhada e iluminação do complexo esportivo Guido Pecchio. Vereador José Fernandes. Gostaria sim, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, na sessão passada, eu fiz uma cobrança na tribuna e, em seguida, eu fui verificar os trabalhos da pista de caminhada no mesmo dia da sessão, né, e acabei gravando um vídeo. E até a pedido, porque a pista está apagada, e eu acredito que ainda está apagada. Quando eu sair da sessão aqui, eu vou visitar a pista de novo para ver se já arrumaram, sabe? Vou fazer questão de sair daqui, vou dar um pulinho até a pista de novo. E o prefeito, acho que ficou meio perturbado, e ele acabou fazendo um vídeo justificando, né, que o vereador não tinha conhecimento. E é por causa disso que eu estou fazendo esse requerimento, é porque eu não tenho conhecimento mesmo. Então eu quero ver se a empresa está dentro dos limites, quando eles notificarem essa empresa para vir arrumar a pista de caminhada, né? E depois que esse requerimento chegar, aí eu vou observar que tempo que eles fizeram esse requerimento para essa empresa para manutenção,
aí eu vou dar a resposta concreta que o prefeito merece. Aí no meu expediente na tribuna eu vou falar um pouquinho sobre esses vídeos, sobre a resposta dele, como eu mandei uma mensagem para o prefeito que hoje eu ia responder ele, né? Então nos meus 15 minutos, eu acho que eu vou ter mais tempo para mim responder ele sobre o vídeo dele, né? Que ele acha que nessa casa aqui tem algum trouxa e que a população de Quatá é tudo trouxa, que simplesmente com os vidinhos dele nós vamos se calando. Então nós estamos aqui para fiscalizar ele mesmo, e se não gosta, mais uma vez eu volto a repetir, se ele não gosta de ser fiscalizado, de ser questionado, ele está no cargo errado. Então eu tenho certeza que ele precisa se inteirar da função dele de executivo, que ele vai ser cobrado sempre, né? Eu não, em momento algum, eu não quis ofender, eu quis cobrar. E aí na tribuna eu vou fazer a cobrança que ele merece, que o povo precisa. Mais algum vereador? Vereador Luiz Adilson. Não, senhor presidente, se a gente for pensar bem, essa pista de caminhada no campo, no estádio, já é uma pouca vergonha, né? Porque um jogador, jogando bola ali, um empurra o outro, o cara cair de cara naquela pista ali, vai se ralar inteiro, vai se acabar. Tanto que no mandato passado, eu fui contra essa pista. A pista de caminhada tinha que ser feita lá no centro de convergência, lá em cima, fazia em volta, clareava. Agora aqui, acabou com o campo, acabou com o estádio. Como que você vai jogar bola aí? O futebol é contato. Um cara empurra o outro ou dá um carrinho, você vai parar lá, você rala a cara no asfalto, no concreto. É uma vergonha. Já a construção disso aí foi uma vergonha. E agora tem que notificar mesmo essa empresa aí. A empresa tem que vir agora bancar aí, 5 anos. A empresa pública que faz serviço público, ela tem 5 anos de obrigação para vir dar suporte para a prefeitura, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma réplica no que o vereador citou. Você tem razão, vereador. Só que eu estive observando, na construção da pista, ela poderia ter sido projetada, já que queria fazer em volta do estádio. Se você observar, ela tem aí uns 2 metros de afastamento do alambrado, que ela poderia ser encostada no alambrado. Fizeram a pista errada. E aí eu vejo que é um erro da administração anterior, de não discutir, talvez nem discutiu com essa casa aqui no mandato passado, e isso às vezes é menosprezar a opinião pública, não consultar o setor, que é onde está fazendo a obra, né? Então tudo isso tem um peso. Então, já que fizeram errado, né, mas pelo menos cuida daquele que fizeram errado, né? E eu fico abismado porque se deixa, Deus dará. Então a pessoa vem, executa a obra de qualquer jeito, leva o dinheiro da cidade embora e fica por isso mesmo. Mais alguém? Discussão encerrada. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo requerimento 041/2026, autoria do vereador Luiz Adilson Guimarães Alves, solicita informações sobre a utilização de trator e implementos pela Associação dos Produtores Rurais, arrecadação obtida e despesas com manutenção. Vereador Luiz Adilson, gostaria de manifestar? Já se manifestou na tribuna, né? Mais algum vereador? Vereador eu gostaria, senhor presidente. Pode não, vereador. Eu acho que esse requerimento foi feito em boa hora, porque ele vai trazer a transparência e a tranquilidade para a associação, porque eu não trabalho com maquinário, mas eu trabalho com caminhão e eu sei o que é uma manutenção. E hoje é muito caro. Até eu pretendo fazer uma mudança, até a pedido da própria associação,
da minha emenda parlamentar, onde eu não coloquei engessada, não foi minha intenção, mas eu sei que para manter o maquinário, isso é um custo muito alto e precisa ter manutenção. E uma hora ou outra só quebra maquinário que trabalha, né? E eu parabéns à associação pelo trabalho que está fazendo, e deveria ter mais maquinário. Então esse requerimento que o vereador Luiz Adilson fez, ele vai trazer aí uma transparência do trabalho da associação e trazendo um esclarecimento até que para os vereadores, no futuro, quando enviar emenda, enviar também para manutenção, porque a minha eu enviei para imprimento, porque foi a maneira que eu achei que a entidade precisava, mas a falta, às vezes, da gente dialogar e de ver a necessidade, eu poderia ter enviado uma parte da minha emenda ou a minha emenda para manutenção, porque nisso eu sei que é muito pesado, e quando se torna de maquinário grande, maquinário pesado na área agrícola, quando se trata de uma quebra, é complicado. E o trator que mandaram para a associação, na realidade, na época que mandaram todo bichado. Quando eu falo bichado, sem manutenção. Então é fácil se livrar de um maquinário, onde ele está aí caindo os pedaços, e envia. Mas para enviar, tem que enviar condições. Eu não sei o quanto que o município está repassando hoje para a associação, mas o que salva as entidades é as emendas parlamentares. Muito obrigado. Mais alguém? Só ressaltar da emenda impositiva, eu também mandei a emenda positiva, mandei para investimento, porque o presidente da associação esteve aqui presente e solicitou que fosse destinado para investimento, que seria para comprar, eu acho que, se eu não me engano, uma ensiladeira. Então foi por isso que também destinei para investimento. Mas se precisar alterar e pôr para custeio, vamos alterar e vamos ver. Ou faz os orçamentos todos que precisam ser arrumados, arruma 3 orçamentos, vê o valor e a gente passa esse valor para custeio dos implementos e do trator. Vai precisar ver com muito cuidado ver se vai ser possível alterar essa destinação, porque está até por causa do Tribunal de Contas, né? Aí, e talvez não dê para alterar. Senhor presidente, fazer uso da palavra aqui. Vereador Severo. Um requerimento bastante importante, dar os parabéns para o presidente da associação, excelente trabalho que vem desenvolvendo ali naquela associação. Me lembro muito bem desse trator que a prefeitura repassou para ele, realmente estava tudo danificado, os pneus estavam tudo ruim. Aí foi aonde que os vereadores do mandato passado mandaram uma emenda impositiva, ele fez um excelente trabalho, e esse requerimento do vereador Luiz Adilson é até baseado para a gente, nós vereadores, né? Porque o Tribunal de Contas vem investigando o terceiro setor. Foi que a gente falou lá atrás do terceiro setor que o Tribunal de Contas ia cair em cima. E eu fui numa palestra e realmente está caindo no terceiro setor, senhor presidente, as investigações. Então, é bom, agradeço também o excelente trabalho do nosso jurídico, a Daniela, sempre orientando a gente a respeito dessas emendas impositivas, o trabalho que ela vem falando, e ela mandou para os vereadores, o ano passado, do Tribunal de Contas, vinha apontando o terceiro setor, e realmente vem acontecendo. Aí, depois desse momento que o jurídico desta casa falou que havia investigações do Tribunal de Contas em cima do terceiro setor, todos os vereadores mandaram os requerimentos para as entidades, pedindo o plano de trabalho que foi feito. Isso aí é bom até para a gente ficar baseado. Isso aí é um fortalecimento para nós, vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? A discussão está encerrada. Requerimento em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. As indicações remetidas a esta casa serão enviadas ao Poder Executivo da forma regimental. Vamos passar para o segundo expediente, por ordem de sorteio,
15 minutos para cada vereador. Primeiro vereador sorteado, vereador José Severino Francisco da Dispensa, vereadora Solange Bizinotti Bedim. Essa palavra. Pois não, vereadora. Boa noite a todos da casa, boa noite a todos que nos acompanham aí pela rede social. Eu fiz uma indicação na ponte do Rio do Peixe, vicinal Quatá-Tupã. Eu acho que ali precisa reforçar a sinalização, porque quase toda semana tem acidente. Nós conhecemos o caminho, né? Mas as pessoas que vêm de fora não conhecem. Então, eu acho que ali precisa ser reforçada a sinalização. E também fiz uma indicação junto à vereadora Mayla, indicando um carro para UTI. Porque a prefeitura ela fornece esse carro. Só que é assim, ele é tirado de outro setor. Então, nisso se perde tempo e dificulta o atendimento. Então, eu acho que o executivo podia ver essa indicação aí com carinho, porque realmente ele precisa de um carro, porque ele olha a internet, não só aqui da cidade, como da zona rural também. Por hoje é só, uma boa noite e uma abençoada semana a todos. Obrigado, vereadora. Próximo vereador sorteado, vereador José Fernando de Albuquerque. Peço a palavra, senhor Pois presidente. não, vereador. Senhor presidente, os demais companheiros, mais uma vez o meu boa noite. Eu quero começar a minha fala falando dos maquinários, como foi dito, falando da moto niveladora, que nesse mandato nunca existiu, infelizmente, né? O secretário não tem condições de fazer milagre sem uma administração séria. Me desculpe o senhor prefeito, mas está longe dele ser um administrador com responsabilidade, porque do jeito que vai indo, ele é muito centralizador e não deve estar ouvindo ninguém, porque todo sucesso de um trabalho precisa de um conjunto, de uma equipe para que as coisas funcionem. Essa semana foram com a pá carregadeira, agora virou moda, arrumar a estrada aqui perto, um pedacinho de estrada, porque não existia patrol. Eu passei lá hoje, fui dar uma volta na cidade e a coisa está feia. Passei no pronto atendimento, onde é acostumado todo mundo falar Santa Casa. Gente, eu faço um convite para os companheiros, dar uma passada por lá. Um desleixo total, um abandono, uma obra que começaram e nós temos que investigar, gente. Eu vejo sempre o vereador Severa falar numa CPI, né? E me coloquei meu nome à disposição, não só lá, o Paço Municipal, que está entrando aí para 9 anos, né? Eu nunca vi obra tão demorada igual tem no nosso município, feito pelo Executivo. Isso vem se arrastando há mandatos atrás. Nós temos exemplo da piscina, que eu passei lá hoje. A piscina, eu acho que já tem uns 10 mandatos, né, que vem se arrastando aí, e é uma falta de respeito com o dinheiro público.
Os campos sintéticos não existem. É vergonhoso. E hoje eu passei lá e falei, vamos fazer um vidinho aqui da situação para a população ver a situação que encontra a nossa piscina, um desleixo em volta. Você dá uma parte? Pois não, vereador. Não só a piscina, né, mas o bairro todo, né, tá meio desdeixado, campinho, mato alto, campinho que é de areia para as crianças brincar. Eu acho que deveria dar uma atenção melhor lá, né? Porque alguns tempos atrás era diferente, agora está meio desdeixado, meio largado, e os bairros merecem cuidado. Merece, porque lá tem eleitor, tem pessoas, né, que merecem ser respeitado. Então, fica também a minha indignação também, viu, pelos bairros. E é geral, através desse vídeo, até para a população saber que o vereador está fazendo visita, é a melhor maneira de confirmar, né, a visita do dia a dia, é fazendo um vídeo, porque o vídeo a população vai saber que você foi no local. Você não está para degredir a imagem de ninguém, mas veio muita reclamação de todos os lugares da cidade. Aí a gente vê o abandono total. Agora, nós temos equipe, sim, e do jeito que vai indo, essa equipe de roçagem não vai aguentar. Poucas pessoas fazendo o serviço e não tem como esse pessoal dar conta, contrata. Vou dar um exemplo aqui da cidade de Marília, do prefeito Vinícius Camarim, onde ele está levando um projeto até a comunidade, onde as pessoas abrem uma MEI, que tem uma maquininha que limpa quintal, que essas pessoas sejam contratadas, que essa sugestão serve para coatar, gera emprego, deixa a cidade limpa e faz ter resultado. O que é bom se copia, gente. O pior é não fazer nada. Então eu tive que fazer isso aí vem as reclamações de todo lugar. Hoje eu passei, fui dar uma volta na cidade e encontrei a equipe que estava roçando lá no Tropical. Mas eu vi lá, precisa roçar? Precisa, mas eu até tirei umas fotos de um local onde não estava roçado ainda, nem grama direito tinha para roçar, enquanto outros lugares estão se acabando no mato. E não é só lá na quadra não, é em vários lugares. Precisa dar um choque térmico na administração para ver se ela acorda para a vida, para ver se ela passa a colocar o pé na estrada, e não é só aqueles vidinhos, bora trabalhar não, que eu não estou vendo. Está faltando organização, que as pessoas estão trabalhando, mas está faltando organização, essa é a palavra-chave, né? Então não vai vencer com 3 pessoas, vai massacrar essas pessoas no trabalho e daqui a pouco essas pessoas não vão aguentar porque é muito serviço demais. Aí nesse vídeo que eu fiz aqui na quadra, na piscina, não é só mato não, é um desleixo total daquela obra mal acabada. A área onde dá para se fazer um abrigo para a nossa população, faz vista grossa, com pouco serviço. Será que nós vamos ter que fazer um mutirão, pedir um saco de cimento para o pessoal, e nós entrar com a mão de obra gratuita? Porque eu estou com dó dessa administração, estou com dó desse prefeito. Estou com dó. E aí ele me vai... Fiz outro vídeo aqui da pista de caminhada, igual o vereador Luiz Adilson citou, que tem 5 anos, já fizeram errado. A pista é colada ao campo, perigosíssimo para quem joga bola, mas tinha espaço mal projetado, falta de dialogar, falta de buscar opinião, que jeito que começa a fazer uma obra, primeiro, antes de fazer a cagada que estão fazendo em todos os lugares. Eu só espero que a outra pista de caminhada beirando a pista, diz que é 2,5 metros, igual eu vi o prefeito falando, que ela seja 2,5 metros afastado da pista do anel viário, que ela não venha servir de acostamento e possa acontecer acidente no futuro. Então que já se projete antes, que já converse antes,
que vai ver o local que está sendo feito. E sobre a pista aqui do campo, eu saí da sessão aqui e eu fui dar uma olhada e fiz um vídeo para a população conhecer, que o vereador também está indo buscar solução. O prefeito chegou apressadinho na quinta-feira correndo, só que ele foi durante o dia, ele não foi à noite para mostrar que a pista estava apagada. E aí ele não falou o nome do vereador. O vereador é esse, senhor prefeito, o vereador Zequinha. Podia falar o nome do vereador, sim, o vereador não te ofendeu e nem você me ofendeu, senhor prefeito. Mas o senhor está sendo omisso falar que esse vereador não conhece. Conhece sim, tanto que eu conheço que eu estou cobrando, senhor prefeito. Eu estou cobrando a sua atitude. E aí eu quero saber quando for notificado a empresa. Porque que eu saiba, eu recebi vários mensagens que a pista faz tempo que está apagada. Mas muito tempo apagada. Então eu quero saber o tempo de notificação que fizeram para poder eu voltar a cobrar do prefeito. Porque pelo jeito que ele falou no áudio, a pista eu acho que apagou há 15 dias atrás, porque já faz 20 dias, né, que eu questionei aqui, nós não tivemos uma sessão, na sessão passada, eu fui lá ver se estava acesa ou não. Então parece que a pista apagou ontem, e era uma pista movimentada, pelo menos para a caminhada, o nosso povo está indo fazer. Mas agora não vai, né, não vai. E quando alegaram que era um lugar perigoso, porque é escuro, e até eu questionei do portão aqui da frente ficar aberto, porque você não sabe qual é a intenção de pessoas, de malandro, poder entrar e fazer alguma coisa com um cidadão que está fazendo a caminhada. Então, pedi isso para o secretário, junto com a segurança da guarda, e eles fecharam, que deixa uma portaria central, onde tem segurança para as pessoas entrar e sair. Ponto de ônibus. Hoje, fizeram um serviço bonito, pintaram os lugares de ponto de ônibus, mas só em Coatá que eu vejo uma falta de respeito com o cidadão que pinta um quarteirão inteiro, aí pinta a parte do ponto de ônibus e o restante você não pode estacionar. Gente, é um absurdo. A praça lá embaixo da FEPASA, em frente lá ao ponto de ônibus, tem a metade do quarteirão é pintado de amarelo para carro não encostar. Você pega aqui no Clube Saci, onde eu passei hoje, tem a parte do ponto de ônibus, o restante tudo de amarelo para ninguém encostar. Gente, eu fico indignado com essa situação. Uma cidade tão pequena, inibir aonde as pessoas têm que ir ou não. Ah, mas nego fazia som, fazia baderna, é problema de segurança. Se faz bagunça, que a polícia vai lá e pune os bardeneiros. Mas nós não podemos aceitar isso não, os nobres companheiros. Está na nossa cara a lambança do trabalho dessa administração, e que vem de geração de administração anterior, e essa casa aceitando. Acho que está na hora dessa casa acordar para a vida. Não só eu, todos nós, vereador. É só vocês dar uma voltinha na cidade, não precisa andar muito não. Hoje eu andei umas 3 horas na cidade, eu tenho matéria para falar aqui 2 horas. Apenas que é só 15 minutos e meu tempo está acabando, que a gente não tem muito tempo. Então é lamentável esse tipo de situação. Outra situação, né? Ontem, eram umas 8 horas, eu estava falando com o secretário da Saúde. Eu quero parabenizar pelo trabalho que o secretário está fazendo, ele atende a gente em qualquer hora, né? Esse é o papel do secretário, como é o papel do vereador. E ontem eu fiquei sabendo, né, que não tinha carro para uma mãe levar o filho onde se encontrava internado em Marília e tem que retornar por um tempo, dia sim, dia não. E o agendamento não tinha carro para levar hoje. E não tinha mesmo, gente. E não tinha mesmo. Mas aí eu me deparo com a situação seguinte. Hoje não tinha, tudo bem. Ainda bem que o executivo arrumou um carro. Que o executivo tem 2 carros. 2, 3 horas o cara fica no gabinete
e coloca para servir o pessoal. Que o carro está para a gente viajar sim, para o executivo viajar, mas na hora que precisa tem que ser usado. Nós temos carro em PSF, nós temos carro na promoção social, nós temos carro da educação que pode pegar, que faz manutenção, um dia só, não vai apontar ninguém não, e essa câmera aqui está para ajudar quando precisa, e quando é para se tratar de um paciente, quando se trata de um paciente que está fazendo um tratamento, eu desconheço qual tribunal, qual promotor, qual vereador que vai votar contra de um trabalho que está sendo feito à população. Então eu estou nesse cargo, eu estou vereador, estou para ser cobrado, a hora só não atendo quando não posso, mas pode ligar, se não conseguir atender, manda mensagem, que assim que eu puder, eu retorno. Mas nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? Nós temos que sempre estar ajudando. E eu acabei sugerindo, né, para o secretário, que eu liguei para ele também, outras pessoas também ligou, a mãe ligou. Mas graças a Deus que deu certo. Mas fica aqui a minha sugestão, que quando a Secretaria da Saúde não estiver com carro, liga para as outras secretarias. As outras secretarias têm que dar apoio. Isso é importante. Um dia só não vai mudar a história do município. Um dia só precisa ser feito. Socorro de urgência, uma coisa que precisa ser feito, não vai punir ninguém não, tá? E volto, hoje eu fiz uma visita e quero agradecer toda a equipe da creche Alice, né? Meu tempo está acabando, só 30 segundos. Pela maneira que eu fui tratado, com excelência, com respeito. Mas eu fiz uma visita lá no parquinho, apenas que não vai dar para me falar. Eu tenho que fazer os vídeos a hora que eu vou nos local, porque os vídeos ficam mais transparente. O nosso parquinho, quando é sol, não pode usar. E, na realidade, tem alguns equipamentos quebrados. Então, está na hora da educação pôr a mão no bolso. Só estou concluindo, senhor presidente. Mais um minutinho eu concluo a minha fala. Colocar a mão no orçamento e revisar esses parquinhos das escolas que precisa, né? E com excelência, gente, bem tratado. Cheguei na porta da creche, cheguei na hora da refeição. Deu vontade de eu fazer a refeição junto com as crianças. Com excelência, parabéns. E acredito, em exemplo da Alice, vou visitar as outras escolas e as outras creches, estão todas sendo bem cuidadas. Parabéns a esses servidores que estão fazendo um excelente trabalho pela nossa educação. Muito obrigado, senhor presidente. Só quero agradecer a Deus pela oportunidade e nos dar muita sabedoria para nós continuar defendendo o nosso povo. Obrigado, vereador. Próximo vereador sorteado, vereador Erival Marques Júnior. Juninho, pois não. Senhor presidente, caros vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pelo meio social, boa noite. Senhor presidente, quero, nesse início da segunda fala, estar comentando sobre o CRAS. O CRAS está passando, devido a esse período de chuva, o CRAS foi necessário passar por uma reforma estrutural e também instalação de ar-condicionado. Isso acabou ocasionando na ausência de internet aos funcionários que lá trabalham. Mas isso, senhor presidente, não tirou o sorriso no rosto, o brilho no olhar daqueles que lá trabalham. Por isso eu quero agradecer muito a todos que lá estão, a todo assistente social, a todo psicólogo, a todos que lá trabalham. Porque eles bem poderiam fazer corpo mole. Eu não tenho internet aqui, não vou usar do meu celular, e está tudo certo. Coisa que assim não fizeram. Arregaçaram as mangas, não titubearam em prol da população. Então, assim, quero
agradecer a atitude daqueles servidores, né, que sirvam como exemplo. Eles não pararam na dificuldade, mas fizeram dessa dificuldade um trampolim para que eles pudessem ganhar mais força frente a toda a necessidade da sociedade que cerca e faz necessidade do serviço do CRAS. Então, mais uma vez, parabéns a todos do CRAS. Agora, senhor presidente, quero direcionar uma pergunta ao senhor, porque eu sou presidente da Comissão de Justiça, muito cobrada por secretários, né, por todas a respeito de emendas impositivas. Faço parte de um grupo político sério, a qual recebo orientação, né, recebo também orientação, a qual eu agradeço à doutora Daniela. Eu gostaria de saber do senhor presidente, as impositivas desse ano, que já algumas cidades já estão fazendo uso, só que fazendo uso errado, porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público disse que era para que elas não viessem a passar, senão o vereador, né, poderia ser punido. Qual o procedimento nosso, senhor presidente? Vereador, não é porque alguma outra cidade está fazendo o pagamento dessas emendas impositivas que nós temos que seguir o que é correto. E então nós temos a orientação do Tribunal de Contas, tem a doutora Daniela aí que está orientando corretamente, então nós temos que seguir o que é correto. Não vamos nos basear em outros municípios. Se alguém faz coisa errada, nós não podemos imitar. Nós temos que seguir a orientação do Tribunal de Contas e fazer o que manda a lei. Então, não dá para enfeitar isso aí, não dá para amolecer com o pagamento dessas emendas, porque depois a cobrança chega. Obrigado, senhor presidente. Essa resposta do presidente foi muito clara e transparente, porque com as impositivas nós pudemos, né, alcançar muitas entidades que precisam do recurso para que possam promover com excelência aquilo que já acontece em cada uma. Mas fica claro, as entidades que não são os vereadores que estão barrando as impositivas, não são os vereadores nas comissões que estão segurando as impositivas. É uma lei nível Brasil, uma lei federal, a qual encaixa todas as cidades do Brasil. Então, só para nos dar um pouco mais de conforto. Conversando também essa semana, senhor presidente, com o hoje atual secretário de Obras, né, ele disse que me enviou uma mensagem, disse que quando o vereador fez uma lei juntamente com a vereadora Mayla, uma excelente lei onde ele pediu para que viesse ser confeccionada, né, as placas para PCD e tudo mais. E eu disse para ele, não poderia ele deixar de falar ele como pessoa com deficiência, que é muito bom, nota 10 o trabalho, nota 1000 a lei. Porém, senhor presidente, nós enfrentamos não só em Quatá, mas em outros centros, a grande dificuldade, né, para o estacionamento da pessoa com deficiência. A INR é clara, tem que ter uma faixa zebrada. Não dá para me descer do meu carro, abrir a porta do carro e bater no carro que está do lado. Então, assim, foi gigantesca essa conquista. Mas não deixemos cair que tem uma lei, uma normativa a ser seguida, e se Deus quiser, alcançaremos, para que as pessoas possam vir até Quatá e falar, não, Quatá realmente é uma cidade que permite, né, a pessoa com deficiência circular de forma segura. Também, senhor presidente, quero assim deixar por fim, também em forma de agradecimento, a professora Luzinete pelo trabalho que ela tem feito lá no asilo. Né, nós sabemos que hoje a população está envelhecendo mais, com qualidade de vida, né, e isso faz com que
outros modos sejam realizados para que elas possam, com qualidade de vida, gozar do resto de vida que ainda tem. E a professora Luzinete está indo atender o asilo às quintas, às 3 horas da tarde, e desenvolvendo trabalhos, né, voltado à pessoa idosa, com dança, ouvindo, né, com atividades lúdicas que cabem essa classe de idade. Isso é muito bonito. Quando você vê um servidor realmente empenhado em fazer o bem comum, em fazer o bem ao outro, porque crédito nenhum, merecimento nenhum ela vai levar daqui. Mas o que ela leva de alegria ao coração daqueles idosos que lá estão, alguns já esquecidos da família, é gratificante. Então, quero parabenizá-la. Conversando com o vereador José Albuquerque, frente às questões de folha, porcentagem de folha de pagamento, nós estamos vendo, eu comentei isso com alguns servidores hoje, a possibilidade da empresa Brigadeiro, juntamente com o responsável financeiro, Renato, aqui servidor do municipal, a estar fazendo um bate-papo com a Comissão de Orçamento e Finanças, para falar verdadeiramente a real situação. Nós nos deparamos com uma situação frente a essa lei do cargo do diretor de esporte e algumas indagações, várias indagações. Então nós gostaríamos de saber qual a real situação que se encontra no município. Agradeço a todos, uma santa noite, paz e bem. Obrigado, vereador. Próxima vereadora, a vereadora Aline. Pois não, vereadora. Boa noite a todos, boa noite, presidente, aos pares, funcionários da casa, aos que estão nos assistindo aqui presencialmente, muito obrigada pela presença de vocês e todos que estão nos assistindo também pelas redes sociais. Quero falar um pouquinho sobre algumas indicações. A primeira delas, eu estou solicitando aqui a elaboração, o encaminhamento, através do Executivo, de um projeto de lei para disciplinar a implantação e a regularização das chácaras de recreio no nosso município. Então, eu fiz essa indicação justamente por chegar para nós, e sempre vem chegando essa demanda, de reclamações, de solicitações de serviços por parte do órgão público, por parte da prefeitura. E eu fiz isso porque tem aumentado o número de loteamentos de pequenos espaços de terras, algumas vezes de forma irregular, onde a pessoa que está comprando aquele seu pedacinho de terra para construir sua casa, muitas vezes depois de concluído a venda, compra e venda, acaba não tendo a certificação, a regularização daquele seu pedaço de terra, a escritura, muitas vezes para investir posteriormente. Por quê? Porque aqui em Quatá, inclusive, não existe um marco regulatório para isso, para poder estar regulamentando, como muitos municípios maiores já possuem. Então, assim, e essas famílias, elas acabam sendo prejudicadas, elas acabam aí tendo prejuízos bem relevantes na questão de saneamento básico, na questão de gestão de resíduos, da forma de descarte do seu lixo. Então, são situações que vão se arrastando, e eu fiz justamente essa indicação, porque essa indicação ela vem sendo cobrança de matéria do Ministério Público para o órgão executivo, tanto aqui de Quatá, como diversas prefeituras da nossa região. Então, por ser também uma cobrança que vem se apertando cada vez mais através do Ministério Público para que as prefeituras regularizem, eu peço encarecidamente que a prefeitura, justamente com o seu jurídico, faça
esse esforço para nos encaminhar um projeto de lei para que se faça aí esse marco regulatório. A adoção de legislação específica sobre o tema poderá contribuir para o ordenamento do uso de solo, a proteção do meio ambiente, a redução de passivo jurídico e social e a adequada inserção dessas áreas na base cadastral do município, com reflexos positivos para a administração pública e também para a coletividade, para essas pessoas que estão solicitando serviços públicos que muitas vezes não chegam até esses loteamentos. Então, é uma solicitação que fica aqui e acredito que a gente tem que unir forças para continuar cobrando também. Outra indicação que eu fiz também por demanda de munícipes, né, que me procuraram, foi a questão da instalação de um redutor de velocidade na rua Vereador José dos Santos Filho, no bairro Bela Vista, e também na Avenida Modesto Carone, ali no seu último quarteirão, né, que dá emenda ali, que vai para o cemitério novo. Então, ali o pessoal está passando com bastante velocidade, acho que justamente por causa daquela abertura, e os carros não respeitam. Eles não respeitam, tem crianças brincando na rua, naquela rua moram várias crianças que ficam ali na frente de suas casas. Somente na semana passada, 2 cachorros morreram atropelados naquela rua. Entre 3 quarteirões ali, foram 2 cachorros atropelados, mas poderiam ser 3 crianças, 2 crianças, Deus me livre, se acontece algo mais trágico. Então, um redutor numa rua dessa contínua, né, ele vai estar ajudando também uma maior conscientização aí dos motoristas. Quero também enfatizar aí uma das reclamações da Márcia, né, que ela fez muito bem, uma ótima colocação em relação ao rio que sempre se forma ali em frente do Edinho da Funilaria. Isso é crônico. Toda vez que a gente passa por ali, ou que a gente conversa ou visita com algum morador, isso é tão crônico que vem de décadas. Vem de gestões e ninguém resolve o problema. Então, precisa se levantar uma gestão que vá até o local, que faça um projeto ali realmente de estrutura para escoamento dessa água, entendeu? Não sei se tem que contratar empresas, se a engenharia da prefeitura tem condições ou capacidade para isso, mas que se faça algo, porque o problema vem arrastando. A gente vê que, quando eu vi o vídeo, dá a impressão que a gente está vendo São Paulo, cidades maiores, você vê um sofá boiando, quando me falaram que era Quataí, justamente naquela rua, depois que eu fui identificar, é inacreditável, você vê um sofá boiando numa rua em Quatá. Então, ali, de fato, eu acho que já passou da hora do poder público, né, fazer algo naquele local. Quantas gestões mais vão se passar e aquele rio vai continuar se formando? Quero também parabenizar a Solange aqui, e quando eu falo quando eu estou parabenizando o vereador por cobranças, porque a gente sempre, de fato, está cobrando, é o nosso papel, as indicações são feitas, a gente cobra quanto à execução das indicações, mas a Solange colocou aqui, e a gente sempre bate nas mesmas teclas. Eu estou vendo que nós estamos sempre cobrando as mesmas coisas. A questão da sinalização ali da ponte do Rio do Peixe, da vicinal Quatá-Tupã. Então, que haja uma união de forças entre os 2 prefeitos. A gente sabe que tem a parte de Quatá, que tem a parte legal ali de sinalização do município de Tupã, mas que sinalize melhor aquela estrada, porque é péssima de sinalização. E a estrada é extremamente perigosa, tanto para a gente que já conhece, mas principalmente, vocês podem perceber que todos os óbitos que tem, e nós tivemos mais infelizmente 3 óbitos, né? Acho que a semana passada ou retrasada, eu não lembro certo dia, mas assim, são 3 famílias chorando hoje também por seus entes queridos, como todos os outros que faleceram naquela mesma vicinal, e geralmente é num espaço curto ali, né, que acontece essas tragédias. Então, que se faça uma força-tarefa entre os 2 prefeitos. A gente sabe que a gestão passada, ela vem tentando uma estadualização dessa vicinal, que não é fácil, até hoje nada, o Estado não liberou, mas que tenha a união dos 2 aí para sinalizar essa estrada de uma forma melhor e tentar evitar mais acidentes, mais mortes naquele local.
A gente tem, quero falar um pouquinho também, que eu conversei hoje com o Carlos Blenroth, que é responsável pela iluminação pública. A gente vem tendo, né, estava tendo muita reclamação de troca de lâmpadas, e ele me disse que todos os chamados em aberto foram resolvidos. Só tem, acho que, um em aberto, com uma lâmpada de 200 volts, que está para chegar, um chamado ainda em aberto, mas, graças a Deus, eles conseguiram sanar aí a maior parte das solicitações. E ele pediu para deixar também o contato do WhatsApp, que é o 3366-7566. Esse é só o WhatsApp, não tem ligação nesse número. Eles deixaram para solicitação, e essa solicitação ela pode ser feita 24 horas aí, no dia. Quero também reiterar, né, a indicação que o Zequinha fez do ponto de parada do circular no loteamento Bela Vista. E é uma cobrança também. Eu fiz a mesma indicação no dia 16/3, cobrando um ponto de parada no Bela Vista e também no Cananéia, ali próximo da Caixa Seca. Então, como ele mesmo disse, quando a gente faz essas indicações, a gente traz, porque geralmente os munícipes nos procuram, os moradores daquela rua nos procuram dizendo do perigo, do que eles estão enfrentando. Então, eu espero que situações simples assim se resolva de forma rápida, que não fique essa morosidade. Tem coisas, eu sei, que às vezes pode ser executada a curto prazo, tem coisas a médio prazo, tem coisas a longo prazo, a gente sabe de tudo isso, das dificuldades também que às vezes a prefeitura enfrenta, mas que situações simples elas possam ser resolvidas com mais rapidez, né, para ter uma maior resolutividade. A gente vem, cobra, né? Como eu disse, esse é o nosso papel, de vir fazer indicação, de requerimento, para saber como as coisas estão andando, para a gente ter esse respaldo oficial, né? Por mais que a gente muitas vezes converse com os secretários nos bastidores, para saber como tal pasta está indo, como está o andamento dos trabalhos, às vezes a gente precisa pedir por requerimento, porque isso é um respaldo, como o Severa disse, é um respaldo para o vereador de forma oficial. Então, às vezes, se faz necessário. Além das cobranças que a gente faz, eu quero agradecer uma indicação que foi feita. Eu pedi, acho que na sessão retrasada, umas sessões atrás, para fazer a repintura do estacionamento 45 graus, tanto ali do Fred, quanto na frente do Centrinho, porque estava uma loucura. Aqueles riscos não estavam em conformidade, você não sabia como parar, os carros tudo torto, e graças a Deus agora, no final da semana passada, eles estavam fazendo uma força-tarefa lá com a equipe e ficou ótimo. Então, eu quero também parabenizar. Quando precisa parabenizar, isso deve ser feito. A Secretaria de Planejamento, ao Departamento de Trânsito, a todos os funcionários, meu muito obrigado. Já facilitou bastante ali para poder estar estacionando. Quero também parabenizar pela execução da lei que a Mayla, juntamente com o vereador da época, né, o Jorge, foi aprovada nessa casa em 2024. Então, eu falo que antes tarde do que nunca, né? Então, foi colocado nas placas também o símbolo do autismo. É uma luta nossa. A gente faz frente aí, a gente faz parte dessa frente parlamentar que mensalmente vem discutindo garantias de direitos, avanços para as deficiências intelectuais, né, para o autismo também. Então, são lutas nossas também. E a gente vai continuar sempre falando desse ganho, né, dessa questão da inclusão. Então, mais um ganho aí. Quero parabenizar a vereadora Mayla, que continua na gestão, né, porque mais uma lei que sai no papel e melhora a vida das famílias autistas, nesse caso, né, da placa que foi recolocada. Quero dizer também, parabenizar o pessoal da Secretaria de Agricultura e da Protetor dos Animais. Eu tive sábado, passei lá pela campanha que eles estavam fazendo, bastante animais ali sendo microchipados, com a vacinação antirrábica, fazendo teste de leishmaniose, conseguiram fazer adoção responsável de alguns animaizinhos. Então, a gente torce sempre por mais ações assim, né? Que isso se repita sempre, parabenizar toda a equipe e dizer que quem não conseguiu levar, ou às vezes
vezes tem um animal de maior porte que não dá para ficar saindo, levando, os veterinários também da Casa da Agricultura, os que prestam serviço ali para a saúde, né? A Bárbara, a Maria Adriana, tem o Felipe, então eu não vou citar o nome de todos os funcionários para não esquecer de ninguém, mas assim, estavam toda a equipe e eu quero parabenizar esse ótimo e belo trabalho que eles fazem. É só estar indo lá que depois eles também podem realizar esse serviço caso a caso, de casa a casa, né? Caso tenha necessidade. Quero também falar sobre a coleta de preventivo, que vai ter dia 25/4, das 8 às 13 horas, em todas as ECFs, e deixar aqui o meu pedido para que todas as mulheres que ainda não fizeram o seu preventivo esse ano, que tenham essa consciência, essa reflexão, que é um exame tão simples, e é o exame aí de fácil detecção para o câncer de colo uterino, que vem atingindo um vasto número de mulheres. Então, é a forma mais simples que a gente tem de verificar e detectar precocemente, né? Então, que todas coloquem em dia o seu preventivo. E parabenizar, a gente falou aqui, pediu vista de um projeto de diretor da educação, vai voltar aí a semana que vem, mas eu quero parabenizar pelo trabalho, em nome do Cleiton, todos os professores, e principalmente, nesse caso, o professor Claudinei e o Celso de vôlei, porque, assim, por todos os eventos que estão sendo realizados, os campeonatos, pela dinamicidade que está acontecendo, coisa que não acontecia há muito tempo. A minha filha mesmo foi para um jogo amistoso sábado, então você via na alegria, no olhar dessas crianças, os campeonatos que eles estão participando, o basquete que está agora na estreia da Liga do Centro-Oeste Paulista, vôlei master indo para Adamantina, participando de campeonato, o time de futebol também do campeonato Unipontal, foi para as quartas de finais. Então, a gente está vendo, de fato, um trabalho efetivo sendo realizado. Eles estão dando o sangue, né? E um trabalho bonito, com o pouco que se tem. Então, tudo que a gente também puder para ajudar nesse sentido o esporte, como o Severa falou, inclusive, com dinheiro, porque é o dinheiro que traz mais recursos, mais projetos, mais efetividade, né? A gente tem que arregaçar as mangas, sim, para estar ajudando a equipe de esporte. Meu muito obrigada e uma semana abençoada para todos vocês. Obrigado, vereadora. Próxima, vereadora Mayla Correia da Costa. Peço a palavra. Pois não, vereadora. Boa noite, presidente, aos pais, população presente que nos acompanha através das mídias sociais. Aproveitar o gancho da Aline aqui, deixar a minha menção à Secretaria de Agricultura, aos protetores. Acho que precisa ser feito com mais frequência ações como essa, para que a gente possa incentivar, para que a gente possa identificar cada vez mais os animais, para evitar acidentes como os que vêm sendo apresentados pela população, ataques de pitbull, né? Então, se esses animais estivessem chipados, poderia ser identificado o proprietário, multado e apresentado todas as medidas necessárias. Então, fica aqui o meu agradecimento e a minha menção para que, assim, seja feito mensalmente, para que a gente tenha um alcance maior. Vou falar um pouquinho sobre a indicação minha e da vereadora Solange sobre a destinação de veículo para a Secretaria de Tecnologia e Imprensa. Nós tivemos algumas situações, demanda dos próprios servidores, que precisam se locomover para determinados setores e acabam tendo que aguardar a disponibilidade do veículo de outra secretaria, o que acaba atrasando o serviço, né? Então, essa destinação vai propiciar maior agilidade, dar condições aos funcionários. Ficar aqui a indicação, alguns veículos nos bastidores, algumas falas vão para leilão, então que verifique a possibilidade para que esses veículos continuem na frota, dentro do município. Eu acredito que as condições são importantes. Não está na indicação, mas foi uma observação em relação à Secretaria de Esporte, é uma secretaria também que não tem veículo
para os funcionários e para os próprios secretários se locomover. Então, que o executivo verifique essa situação. Acho que não é falta de veículos, né? O município conta com muitos veículos. Acho que a gente precisa apenas estar direcionando melhor a sua destinação. Fiz uma indicação sobre um projeto Escuta Mais. Aqui fiz essa publicação nas minhas mídias sociais. Acho que tudo que é bom, a gente precisa compartilhar, né? Nós temos 2 prefeitos aqui da nossa região, que eu costumo dizer que deve ser muito bom ser vereador nessas cidades, porque tudo acontece, tudo funciona, né? Que é Palmital e Presidente Bernardes, né? Presidente Bernardes, nós temos uma mulher, inclusive, que representa muito bem a nossa categoria. Acho que são demandas que vão surgindo com o passar do tempo e vão criando uma demanda, e a nossa população precisa de solução, né? Já comentei diversas vezes que nós temos a rede Luci Montoro em Presidente Prudente, um avanço muito grande para Presidente Prudente e região, né? No estado, é o único que apresenta as 3 categorias. Então, deficiência auditiva, deficiência visual e intelectual. Só que a demanda dos 45 municípios em relação à audição, a aparelhos auditivos, é muito grande. Então, o que acaba fazendo com que os pacientes fiquem aí mais de 1 ano na fila, aguardando para uma avaliação, para que depois possa, não sei mais quanto tempo, receber o aparelho. E todos nós sabemos que pós-pandemia, a quantidade de pacientes com problemas auditivos subiu gradativamente. Então, essa é a indicação para que o executivo faça uma avaliação, estude essa possibilidade de implantar no nosso município esse programa, esse projeto, e Escuta Mais. Já de antemão me comprometo ao próximo ano destinar parte da minha emenda impositiva para que o projeto seja implantado e implementado cada vez mais. Gostaria de convidar a população, amanhã, às 19 horas, nós teremos aqui na Câmara uma palestra sobre bullying, o cérebro decide morrer, com Gustavo Pilizari. Nós já recebemos nessa Câmara, como mencionado, a vereadora Aline, a Escola Chiquinho, com alunos, né? O próprio mês de abril ele é destinado à questão de conscientizar em relação ao bullying. Então, a Procuradoria da Mulher, através do Gustavo Pilizari, amanhã trará mais essa importante palestra. Convidar a todos para participar. Na próxima quarta-feira também teremos reunião, como a Aline mencionou, da Frente Parlamentar, às 2 horas, nesta casa. Aproveitar que estamos falando sobre a frente, como a Aline mencionou, na última semana, após quase 2 anos da aprovação da lei que institui o símbolo do autismo nas placas preferenciais, nós tivemos a alteração das placas, né? A gente sabe que, naquele momento, fazer as alterações geraria um custo, então elas foram sendo substituídas gradativamente. Importante a população se conscientizar também. Acho que as placas, elas não são apenas enfeite, elas são feitas para serem respeitadas, e a gente precisa cobrar essa efetividade, e a própria população pode fazer essa fiscalização. Tem um veículo estacionado, não tem um cartão de identificação, vamos acionar a 190, porque apenas com a fiscalização, com a participação da população, a gente vai conseguir fazer com que as leis sejam cumpridas na sua totalidade. O Severa mencionou os prazos desrespeitados dos requerimentos, né? Acho que ninguém brinca nessa casa de ser vereador. Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui fiscalizando, e eu acho que tenho certeza que é muito importante que os prazos eles sejam respeitados, que eles sejam cumpridos, para que nós, enquanto fiscalizadores, possamos fazer o nosso papel, a nossa função aqui. Então, fica aqui, novamente, essa cobrança, deixar bem claro que nós estamos
tendo desrespeito a artigos da nossa lei orgânica. Já conversei com a Daniela, com o Márcio, acho que está na hora dessa casa tomar as providências, presidente. Acho que, olha, o prazo está sendo desrespeitado. Aí passa uma semana, responde. Aí fazemos mais requerimentos e acontece novamente. Então, acho que, como eu disse, ninguém está aqui brincando de ser vereador. Acho que a gente está aqui, a gente precisa ser respeitado. E, se não quiserem respeitar por bem, nós temos a lei orgânica, nós temos o regimento interno que prevê tudo isso. Então, que a gente faça cumprir. Gostaria também de falar sobre os veículos. Parabenizar os vereadores pelo requerimento em relação à patrol. Né, como foi mencionado, nós não temos nenhuma patrol em funcionamento no nosso município. As estradas rurais, como já foi mencionado por diversas vezes, pela vereadora, por mim, por todos os vereadores, está uma vergonha. Né? Ônibus sendo sucateado, porque o número de buracos é absurdo, e o transporte escolar precisa acontecer. Carros da saúde sendo sucateados, porque você tem que fazer uma manobra, né? Quase um rally nas estradas rurais. Então, não é só os veículos da agricultura. Como mencionei, já fiz requerimentos com resposta para que todos tenham conhecimento. Os veículos da saúde também. Né? Nós temos ambulâncias em outras cidades paradas há mais de 6 meses. E todas as vezes que nós usamos essa tribuna para cobrar, para fazer requerimento, não muda muito, as coisas não acontecem. Então, o que está acontecendo? Eu não consigo entender o que está acontecendo com essa gestão. Não é falta dos vereadores dessa casa cobrar, porque todos aqui cobram diariamente, seja através dessa tribuna, seja através do secretário, seja através do celular. Só que nós não vemos essa efetividade. Né? Nós estamos há quase 1 ano e meio dessa gestão. Nós cobramos, nós falamos sobre a questão da saúde da mulher. Nós falamos com relação aos exames realizados no nosso município, em decorrência, para minimizar e melhorar a questão do transporte. E não acontece. Né? O que está acontecendo? Qual que é o problema? A comunicação ela só existe para fazer vídeos divulgando a própria imagem, não o serviço. Então, acho que a população ela espera que essa casa tome as providências. Porque nós vamos ficar esperando acabar o mandato para as coisas acontecerem, para os veículos serem arrumados. Nós tivemos a divulgação de 5 novos veículos que foram entregues, fora a SPIN que a Zilor doou para a Prefeitura no Centenário, que até hoje não chegou. Né? Então, cadê esses veículos? Onde estão? Estão no almoxarifado. Quanto tempo eles vão ficar lá até dar condições para a população? Até ofertar lá para o setor de transporte utilizar? Então, eu acho que nós precisamos de menos falas e mais ações. Hoje nós aprovamos o pedido de vista em relação ao projeto do diretor de esporte. Eu disse isso em tribuna algumas vezes, voltei a dizer hoje e vou repetir. Acho que o Cleiton faz muito com pouco. Só que eu não vejo que mais um cargo comissionado vai fazer com que ele faça mais coisas. Porque hoje nós temos no nosso município diversos cargos de diretor. O diretor da saúde trabalha no almoxarifado. O diretor do planejamento, do compras trabalha no planejamento. Quando se quer resolver, resolve. Então, falar que essa casa é contra a Secretaria de Esporte, colocar os funcionários, a população contra essa casa, eu acho que é uma fala muito errada. Porque, assim como a Aline mencionou, nós deixamos emenda impositiva para auxiliar, para incentivar, cobramos melhorias. Só que está na hora do senhor prefeito puxar todos os cargos que ele tem à disposição e fazer uma nova distribuição. É muita gente trabalhando muito e outras não fazendo nada.
né? Eu já apresentei nessa casa diversos requerimentos sobre servidor, especificamente, que não cumpre jornada, que está lotado em outro setor, e nada foi feito. Então, volto a dizer, senhor presidente, até quando essa casa vai ver essas irregularidades e não vai tomar nenhuma providência? Porque falar e fazer requerimento, ao meu ver, não está resolvendo nada. Muito pelo contrário. Cada dia eu percebo que está tomando uma proporção cada vez, está criando outro problema. Então, eu vejo que nós precisamos, e eu sou totalmente... Eu falo que reunião, para mim, me incomoda um pouco, porque eu acho que a gente tem que ser prático. Tem que fazer o que precisa ser feito. Não precisa ficar enrolando, falando, conversando. Acho que a caneta está na mão do prefeito. É ele quem define, ele quem decide, ele quem nomeia, ele quem afasta. Só que os serviços, a população está sendo prejudicada pela falta de postura do senhor prefeito. Acho que nós temos tantos funcionários bons. Quando eu falo em relação à função gratificada para o esporte, por que não criar uma função gratificada para o esporte? Valorizar um funcionário de carreira que conhece, que entende a necessidade. Nós tivemos o Cal, que está aqui presente, há algum tempo na secretaria. Um ótimo servidor, só que a politicagem do nosso município não deixa o funcionário bom ser valorizado. Por quê? É o que o senhor presidente falou no começo. São situações que acabam fazendo com que o servidor se afaste, pegue um atestado por doença, porque ninguém aguenta tanto desmando. E eu estou dizendo isso que eu sou funcionária pública há quase 15 anos. Eu nunca passei momentos como estamos passando agora. Eu nunca passei. E olha que eu achava que eu já tinha passado. Mas não chega nem aos pés. Então, nós ficamos naquela fala assim, ó, a gente vem, fala, e nada muda. Então, acho que a gente precisa que providências sejam tomadas. Que o trem volte para o trilho. Acho que, às vezes, para a gente avançar, a gente tem que dar um passinho atrás. Tem que admitir, eu errei aqui. Vamos mudar isso aqui. Isso não é errado. Errado é você ver que as coisas não estão caminhando bem e continuar. Porque a tendência é só piorar. Melhorar eu não vejo. Então, fica aqui a minha fala, a minha indignação com relação a isso. E eu me coloco à disposição da população, que todos tenham uma semana abençoada, e reforço o convite para tanto a palestra amanhã das 19, quanto a reunião na quarta-feira às 2 horas com a Frente Parlamentar. Obrigado, vereadora. Próxima e última vereadora, a vereadora Márcia Caldas. A palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Nesse segundo momento, eu quero comentar que eu levei uma questão para o Executivo já faz uns par de tempo. Nós temos o problema das pessoas que trabalham no BTBIF. Nós sabemos que aqui no nosso município não tem trabalho para todos. Nós sabemos. Tem muitas pessoas que trabalham na Granja, outras trabalham na Odete. Temos várias pessoas que trabalham fora do nosso município. Só que no BTBIF tem bastante gente de Quatá que trabalha lá. E eu falei para o Executivo, por que não estudar a possibilidade de ter um carro para levar eles? Por que não estudar isso? Porque o serviço, o BTBIF já dá para o povo. Aí, e o carro? Não tem como entrar em acordo? Não tem como ir lá e conversar e ver o que pode ser feito? É complicado, né? Quando Deus dá farinha, o diabo carrega o saco, como diz, né? Então, eu acho que deveria dar mais atenção. O povo quer trabalhar,
mas precisa de transporte. Como que eles vão daqui em Rancharia sem transporte, né? Ou ficar pagando, né, para viajar. Eu acho que tem que ser pensado, né, e tomado uma posição, uma responsabilidade, né, porque são pessoas que moram no município e eles querem trabalhar porque é lá que eles conseguiram, né, uma porta de emprego. Também eu venho falar aqui a respeito daquele parquinho lá atrás da Escola Chiquinho, que eu me vejo aquele parquinho muito perigoso, criança ficar naquele parquinho, porque eles estão lá, de repente eles correm para a rua, pode sofrer um acidente. Eu canso de falar em prevenção, né? Deveria prevenir e fechar aquele campinho, né? Lá, onde tem muito movimento para lá e para cá. Também eu venho falar do parquinho lá da Igreja Católica. Tiraram aquele parquinho lá e nunca mais levaram de volta. Será que levaram para reformar ou não vai colocar mais? Eu acho que teria que colocar, porque as crianças de lá vai descer lá no Primavera, gente. Tenha dó, né? Eu acho que deveria dar um pouco de atenção. Vereadora, você falando do parquinho, se me concede uma palavra no seu tempo. Já faz tempo que tiraram aquele parquinho. E como eu acredito que nós cobramos pouco, né? Esqueceram de colocar, deve ter levado para outro lugar, né? Mostra mais uma atitude da administração, um descaso com os bairros, né? E eu estou vendo aqui várias reclamações, não é só do nosso bairro, é em todos os lugares. E lá é um exemplo desse parquinho que foi retirado para fazer uma reforma. Ou a reforma não terminou ainda, né? Que as reformas aqui demoram um pouquinho, demora aí 2, 3 anos para terminar uma reforma, então acho que tirou o parquinho para isso e não terminaram ainda, mas certeza que a hora que terminar a reforma eles devolvem o parquinho. Mas lá não tem um parquinho para as crianças. Eu já fiz indicação nessa casa, mas nada foi resolvido. É complicado. Eu acho assim, o vereador, ele é vereador dos bairros, do centro, é vereador para todo lado. E eu vejo o vereador cobrando aqui, cobra dos bairros, cobra do centro, cobra de todos os lugares, mas as coisas não estão acontecendo. É complicado. Aí o vereador sai aí, vai dar uma volta, leva pau. Leva pau porque, ô vereador, eu pedi para você falar na tribuna, você não falou? Falei, mas por que não acontece? Mas aí, isso daí faz parte, né, do prefeito, né, do executivo executar, né? Porque cobrar a gente cobra, agora a execução fica ao critério dele. Também quero falar uma parte que o vereador Zeca falou, da escola, da creche Alice. Vereador, eu e a vereadora Solange, logo no início que nós entramos nessa casa, nós fomos lá fazer uma visita e se deparamos com aquele parquinho todo destruído, né? E cobertura no chão, aquela baderna. E eles falaram que ia tomar providência, vereador, porque lá as crianças disseram que não poderia sair porque era sol lá. Mas até agora não tomou providência, né, vereador? É complicado, né? A gente vai, faz a visita, depois a gente fica até com vergonha de voltar no lugar, né? Chegar lá, não foi executado o serviço, o que você vai falar, hein? É complicado. Também é que eu quero agradecer ao doutor Giovanni pelo convite. Doutor, se você estiver ouvindo a sessão, eu fiquei muito maravilhada pelo convite, tá? Aquela palestra me ensinou muito mais ainda do que eu preciso aprender, amar. Eu gostei, porque as pessoas às vezes tinham aquele preconceito, e eu fui e voltei maravilhada, viu? Porque foi uma palestra muito maravilhosa, tá? Gratidão pela sua vida, tá? E pelo seu convite, que foi muito bom. Também eu costumo falar. É vergonha falar? Não, não é vergonha. Eu vou falar. Não vou levar para casa. Eu vou falar. Senhor prefeito, queira
você eu não queira. Vai sair um assentamento na cidade de Quatá. Você quer? Não. Mas vai sair, senhor prefeito. Vai sair. Ontem eu peguei minha filha Thalita e eu falei, eu vou lá, porque tem criança, né? Eu vou lá, já falaram que é eu mesmo que trouxe sem terra, eu vou lá, viu, senhor prefeito? Vou lá. Eu sou meia da pá virada, sabe? Tem dia que eu amanheço assim, meia da pá virada, eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo lá. Peguei uns refrigerantes, peguei o carro, falei para a Thalita, você vai ser a minha motorista, vamos lá, seja Deus na frente e vamos. Fomos lá. Fomos bem recebidos, um povo humilde, mas que trata todo mundo com carinho. Aí eles disseram para mim, olha, aqui eu estou pagando R$3.000 pelas áreas, nós estamos pagando, para poder ficar aqui, para estar legal, as coisas legal. Mas, você acha que a prefeita de EP, ela proibiu o sem terra entrar lá? Ela proibiu o assentamento entrar lá? Não, porque veio de lá do alto, veio mais alto do que ela a lei, para poder que eles fossem assentados. Ué, ela tem que brigar com o mais alto. E ela recebeu esse povo lá. Hoje tem um assentamento lá muito bom, aonde vem muitas emendas para aquela cidade, que os próprios assentados vão buscar. E eu não podia deixar de me covardear. Vai lá, senhor prefeito, faz sua parte, dá uma visitinha lá. Porque o dia que eles for morador de Quatá, você vai ter que ver eles. De um jeito ou de outro, você vai ver ele. Você vai encontrar ele na cidade, vão encontrar eles na estrada. E você vai virar a cara? Você não vai querer atender? Vai lá, faz seu papelzinho bonitinho. Olha, eu vim aqui, né? Não era da minha vontade, mas agora eu estou sabendo que vai sair esse assentamento. Eu vou ter que aceitar, porque ele só pede, senhor prefeito, que vocês atendem ele. Só isso, eles não pedem nada mais, eles trabalham, eles têm o ganho deles, eles são pessoas de luta. Tá? Eu não sei por que essa rejeição, eu não sei. E já que eu levei a fama mesmo, que eu trouxe sem terra, eu falei, eu vou lá, porque eu vou falar a verdade, eu não sou meio termo, eu sou um termo inteiro. Ou eu sou ou eu não sou. Fui lá, conversei com eles. O que você está precisando? Somente um caminhão de água para a gente, só, é o que a gente precisa. Agora fica aí seu critério, senhor prefeito, eu estou passando a visita para você agora. Eu fui lá, fiz minha parte. Não importa o que vão falar, senhor prefeito, eu fui lá fazer minha parte. Porque o dia que eles for morador de Quatá, eu vou ter que ir lá, não vou? Vou, porque vai ter gente de Quatá lá, então já fui fazer minha parte. Tá? Então deixa aí a minha palavra, tá? E meu boa noite a todos e que Deus abençoe a semana de cada um. Obrigado, vereadora. Queria agradecer aqui a presença do professor Anderson, o Maitai, que é um eterno lutador aí com o esporte, e dizer a ele que o trabalho dele vai ser recompensado. Na semana que vem, nós temos o feriado no dia 21. No dia 20, a prefeitura está fechada, ponto facultativo. Eu espero aí que o pagamento do cartão seja feito na sexta-feira, que daí as pessoas vão ter oportunidade no final de semana utilizar o cartão de Vale Alimentação, que seria muito benéfico para os funcionários públicos e para o comércio local também. Próxima sessão, dia 27/4/2026, ficam os senhores vereadores convocados. Eu declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite, os presentes, os senhores vereadores e os que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado.